palavra divina. Como é que a gente pode dirigir a vida de maneira firme, inequívoca, segura, somente através de uma palavra em que podemos colocar a nossa confiança? É interessante ver Josué lá no fim da sua vida, olhando para trás. Capítulo 23, verso 14, ele vai direto e diz: olha, vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das palavras que o Senhor falou falhou até o dia de hoje. Por isso, pense bem na sua vida e preste atenção à palavra divina, pois é uma palavra que dirige o caminho, uma palavra que garante a nossa situação futura, porque a palavra divina é segura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração da IBNU. É uma alegria recebê-los aqui. Eu quero te pedir para você divulgar esse conteúdo, convidar os seus amigos, manda para os seus familiares, manda para todo mundo e fica aí até o final. Vem celebrar conosco. Sou da sua voz, ele me faz ver.
Você já viu falar dos geeks da IBNU? Participa de algum? O que é o nosso geek? O geek é o grupo IBNU para a cidade. É aquele momento onde nós reunimos pequenos grupos de famílias, pequenos grupos de interesses, para que pessoas possam ter um tempo de relacionamento profundo, de oração, de conversa, de troca realmente de vida ali, e é um momento muito especial para a vida de todos os que participam da nossa comunidade. E eu quero convidar você a fazer parte também. E nós temos vários tipos de geeks, inclusive geeks tanto presenciais como também online. Temos geeks fora do país, como Geek Ásia, Geek Europa, Geek na Flórida. Temos também geeks aqui pelo Brasil, temos agora recém-aberto o Geek no Rio de Janeiro, temos Geek na Baixada Santista e aqui em São Paulo, em várias regiões. Você pode participar na Zona Leste, você pode participar na região de Alphaville, você pode participar aqui na região do Brooklyn, enfim, em tantos lugares. Geeks para mulheres, geeks para famílias, geeks de jovens. Então vem fazer parte também. É um momento especial de conversar, de orar e com certeza de edificar a sua vida. Olá, queridos irmãos da IBNU. Nesse momento de gratidão eu quero me unir a vocês e agradecer a Deus pela nossa família, pela minha família, pela família IBNU, pelo projeto de Deus que é a IBNU, pela visão do pastor Saião em alcançar nações com essa igreja tão querida. Muito obrigado. Deus abençoe. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira
Senhor Deus, Pai de toda misericórdia, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te adoramos aqui neste momento. Muito obrigado, Pai, por ter nos trazido do mundo das trevas e transportado a cada um de nós ao reino do Filho do teu amor. Que coisa maravilhosa é poder entender que alguém nos ama tanto quanto tu nos amas e nós nem entendemos como que isso é possível, mas somos-te gratos porque tu nos fizeste livres. Glórias ao teu santo nome por isso. Pai, recebe o nosso louvor, aceita a nossa adoração, sê conosco neste momento e ajude-nos a entender coisas ainda maravilhosas. Te clamamos pela sabedoria tua e te louvamos, ó Pai, porque tu estás e te fazes disponível e presente entre nós. Muito obrigado por este momento. Nós te louvamos porque tu nos amas e celebramos a nossa existência contigo. Muito obrigado pela salvação, pelo perdão, pela restauração, por tantas coisas que nos fazes. Em o nome de Jesus. Amém. Hoje é a calma dos corações.
A IBNU tem trabalhado para preparar um espaço novo, um espaço de reuniões onde nós vamos ter atividades não apenas aos domingos, como tem sido praxe da IBNU presencial aqui na cidade de São Paulo, mas também durante a semana podendo desenvolver outras atividades, outros eventos e abençoando muitas pessoas através das ações que ela tem desenvolvido aqui na cidade de São Paulo. E por isso nós estamos caminhando para a compra das cadeiras do novo espaço. Esse é um espaço, um salão maior, um salão amplo, onde teremos lugar para 450 pessoas e nós estamos comprando nesse momento cadeiras para preencher esse espaço ali no salão. E nós convidamos você a ser nosso parceiro nesse projeto, nessa campanha das cadeiras que estamos lançando aqui na IBNU. O valor é um valor de R$ 120,12 como o valor de identificação para que a gente possa saber que é para a campanha das cadeiras. Então contribua, participe, compre aí a sua cadeira para que a gente possa abençoar a vida de muita gente através do espaço novo da IBNU. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei.
Deus seja louvado neste momento especial quando vamos tentar aprender um pouco mais da palavra divina. Orientação para a nossa vida. Você é mais do que bem-vindo para, juntamente conosco, refletir sobre as Escrituras, referência de toda a tradição cristã por séculos, na verdade, milênios. E hoje nós vamos falar sobre um tema assim, talvez meio inesperado, né? Que ironia! Deus prometia e nada acontecia. Então, para pensar sobre esse assunto que envolve essa aparente demora divina, nós vamos ver o que a Bíblia nos apresenta na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. O que a Bíblia diz? Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Quando lemos esta carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, é importante entender, como você pôde observar, Pedro está dizendo: estou enviando esta segunda carta. Nós temos 2 cartas de Pedro no Novo Testamento, cartas que são escritas nos anos 60, de uma maneira um pouquinho mais adiantada, né? Os estudiosos falam aí em torno do ano 64, 65, alguns chegam até sugerir aí um pouquinho para frente, de modo que há um relacionamento de muita semelhança entre a segunda carta de Pedro, por exemplo, e a carta de Judas. Nós estamos num período acentuado de sofrimento por causa da perseguição aos cristãos que tem origem na intolerância do imperador Nero, né, que é imperador em Roma do ano 54 até o ano 68. E nós temos também um ambiente estranho, uma espécie de ensinamento assim, descompassado com a fé, um tipo de ideia meio semelhante ao gnosticismo que vai florescer depois. Então, Pedro está orientando a igreja primitiva
a respeito de como eles devem ser conduzidos na fé. E o interessante é a gente observar esse tema que aparece aqui e que a gente às vezes acha que é, digamos assim, uma novidade do nosso tempo, né? Que as pessoas estão dizendo, olha, né, a Bíblia fala um monte de coisa, mas essas coisas nunca aconteceram. Quer dizer, essa discussão, essa proposta já é antiga, né? O texto, inclusive, fala que de alguns que zombavam e faziam pouco e faziam a seguinte pergunta: onde está a promessa da sua vinda? E a gente precisa entender o cenário para ver o nível de aflição dessa igreja primitiva diante do que está acontecendo. Porque o que acontece? Esses primeiros seguidores de Jesus do mundo gentílico ouviram falar de um Messias, de um Salvador que tinha surgido na terra de Israel, que não é algo tão fácil deles entenderem na sua amplitude. E agora eles ouviram que Jesus então morreu, ressuscitou e que ele irá voltar para estabelecer o reino de Deus, um reino de paz, de justiça e da bondade divina, triunfando sobre o mal. Só que assim, o tempo passa, Jesus não voltou ainda, os cristãos estão morrendo, estão sofrendo uma intolerância, uma perseguição crescente, e a pergunta é, espera aí, né? O que está acontecendo? Quando vai ser isso? E aí nós vamos ver esse tema que é muito interessante, que aparece bastante na Bíblia, que é essa coisa de que Deus prometia e nada acontecia. E na verdade, essa proposta bíblica não é algo que acontece somente aqui em 2 Pedro capítulo 3. Nós vamos ver isso como uma realidade bastante comum em grande parte da própria Bíblia. E olhando então para o texto, o que a gente observa aqui? O que está acontecendo de maneira mais efetiva que vale a pena ser observado? Nós vamos ver que esses que são chamados escarnecedores, que estão zombando, eles vão dizer o seguinte, né? Que história é essa de vocês estarem falando da vinda do Senhor? Porque desde que os antepassados morreram, tudo continua da mesma maneira, como desde o princípio da criação. E aqui é interessante esse tipo de argumento, né? O argumento que é apresentado, olha, olhando para a realidade da ordem natural à nossa volta, a gente compreendeu como funcionam os ciclos, a gente entendeu esse universo interpretado pela nossa razão, num certo sentido, e que parece que tudo está sob controle e a gente pode muito bem prever o que vai acontecer. E eles prosseguem e vão argumentando, né? E o texto diz, olha, na verdade, fora desse eixo de observação que parece ser razoável, existe uma dimensão da história que desde sempre foi controlado pela palavra divina. E Pedro vai fazer questão de dizer o seguinte, né, que os céus e a terra, né, e esta formada da água e pela água, tudo existe pela palavra de Deus, e não só a criação como a sustentação de tudo, e aquilo que envolve a administração da justiça divina. Porque essa é uma questão que não está tão claro para quem lê o texto, né? Por que esse assunto entra aqui? Porque vendo todo tipo de maldade feita no Império Romano, todo tipo de abuso contra a vida humana, toda essa injustiça social, tanta essa opressão por uma escravidão implacável e o sofrimento daqueles que têm relação de justiça com Deus, como é que funciona esse negócio? E aí, tudo que nós vemos aí está reservado para o fogo, para o dia do juízo, quer dizer, quando
a administração da justiça divina triunfará na derrota definitiva do mal. Quando alguém pensa, por exemplo, em condenação, ou inferno, ou juízo, a gente pensa, nossa, parece que Deus está nervoso e vai pegar pesado porque as pessoas talvez pentearam o cabelo de maneira indevida. Mas a ideia bíblica não é essa, né? A gente pensa das atrocidades, da maldade, das coisas horrorosas que a gente vê na experiência humana das pessoas, que dão as costas para Deus e tudo aquilo que vem da graça divina. Então, quando você pensa em gente como Idi Amin Dada, Stalin, Hitler, pessoas assim, a gente pergunta, será que esse pessoal que a vida toda se dedicou à perversidade plena contra os homens, contra Deus, vai ficar por isso mesmo? Então, esse senso de justiça que emerge das Escrituras vai exatamente dizer que Deus está no controle, no domínio da situação. E aí, ele vai dizer duas coisas interessantes que chamam a nossa atenção. Ele vai dizer uma, que não dá para acertar o nosso relógio tentando fazer aí uma espécie de conexão com o relógio divino. E para expressar isso, ele vai dizer que para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Do ponto de vista de Deus, ele não demora para fazer o que ele vai fazer, e não dá para colocar esse desfecho do agir divino na história, na nossa agenda, no nosso planejamento. Por quê? Porque o dia do Senhor virá como ladrão. E aí, sim, nós temos a promessa de uma, não só, né, que envolveu lá o que Deus fez na criação, na sustentação, na administração da justiça, mas numa restauração de toda a criação, numa espécie de plenitude de nova criação, já que, né, os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos pelo calor vão se derreter, a terra será queimada ou desnudada, né? E assim vem uma série de orientações sobre o tipo de pessoa que a gente deve ser. E aqui é muito interessante aprender com o texto bíblico tanta coisa importante e valiosa para nós. A pergunta é, por que Deus age dessa maneira? Por que Deus diz tanta coisa, mas ele resolve, parece que nunca dizer o quando? E a impressão que a gente tem quando lê vários textos da Bíblia é que Deus, como dizem, né, muitos jovens e adolescentes dos dias de hoje, parece que Deus está trolando o seu próprio povo. Deus está fazendo as coisas de uma maneira em que a gente fica meio inseguro. E aí é que vem o foco da questão. Quando nós pensamos na nossa caminhada com Deus, geralmente a gente costuma tomar dois caminhos. Um caminho é um caminho que transparece aqui no texto de 2 Pedro. É um caminho que basicamente diz o seguinte, olha, vamos ver o que Deus falou, e aí nós vamos criar um sistema de programação da ação divina para a gente poder organizar a nossa vida e mostrar como é que a gente tem o controle. Por isso que é interessante que muita gente que estuda, inclusive, o fim dos tempos, age assim como uma espécie de pessoa que quer adivinhar os passos divinos, sempre dizendo, olha, isso aqui é isso, é aquilo, e tentando preencher a linha do tempo num processo de quase adivinhação de elementos que não são passíveis de entendimento como tantas pessoas sugerem. E aqui é curioso porque esse é o raciocínio por trás dos críticos daquilo que Deus fala aqui em 2 Pedro, porque eles dizem, olha, desde o começo da criação as coisas permanecem do mesmo jeito, quer dizer, existe um arrazoado em que a gente pode facilmente entender o movimento das coisas, quer seja pela observação da criação, quer seja por uma interpretação inadequada daquilo que envolve os elementos que marcam o que a Bíblia chama do tempo do fim.
Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus vai fazer coisas curiosas. Quer ver como é que a coisa começa? Deus chama Abraão, lá atrás, na Mesopotâmia. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, depois ele vai para Harã, depois ele vai chegar na terra de Canaã. E Deus fala para Abraão que ele vai receber terra, que ele vai ter bênção e que ele vai ter descendência. E o texto bíblico vai mostrar para a gente que isso, na verdade, não está acontecendo. A terra, quando Abraão chega, tem gente lá. A terra é insuficiente, por exemplo, para que ele e o seu sobrinho Ló consigam dividir o espaço. Abraão enfrenta, logo que chega fome na terra, é obrigado a correr para o Egito. Deus promete descendência, mas a esposa dele não consegue ter filho. Aliás, ele quase perde a esposa e a gente não vê nada desse cenário que aparece somente através da palavra divina. Esse tipo de padrão, na verdade, aparece várias vezes na Bíblia. Deus, por exemplo, falou o que falou para Abraão e a coisa não acontece na vida de Abraão. Vai passar adiante para a próxima geração, vai passar para Isaac, vai passar para Jacó. E a gente vê Deus, sabe, continuando a falar as mesmas coisas. E, vamos assim dizer, Deus prometia e aparentemente nada acontecia. E esse processo vai adiante. É impressionante que você tem que ler o Pentateuco inteiro, 189 capítulos, para depois, com dificuldades, chegar no livro de Josué e o povo finalmente chegar à terra prometida, ainda longe de ser herdada na sua plenitude. Deus fala com Moisés, Deus anuncia aquilo que deveria acontecer e, na verdade, nem o próprio Moisés não vai ver essa realidade na sua plenitude. Esse costume divino marca grande parte da Bíblia. Tanto é que quando você chega lá na frente e lê, por exemplo, o livro de Hebreus, particularmente capítulo 11, que vai explicar para a gente o que aconteceu de fato com a vinda de Jesus, o Messias, o texto vai dizer que todos aqueles do passado da história bíblica, eles viram as promessas, na expressão de Hebreus, saudando-as de longe, porque as coisas não aconteciam assim. Então, há uma coisa misteriosa nessa palavra divina, porque ela se apresenta como palavra firme, como palavra que vai se sustentar e como palavra que não vai falhar, mas ao mesmo tempo existe todo um ambiente de espera, um ambiente onde o cenário parece contraproducente quando comparado com a promessa e que causa na gente uma espécie até, digamos assim, de ansiedade diante do que vai acontecer, porque nós funcionamos no paradigma da previsibilidade a partir da nossa observação. Isso parece um tanto quanto inocente, mas é muito mais complicado do que a gente imagina, porque, na verdade, esse contexto de previsibilidade sugere que a gente tem o controle das coisas, sugere que a nossa observação e leitura da realidade, seja ela do ambiente histórico ou físico ou, digamos assim, espiritual, que a nossa autossuficiência e percepção das coisas nos permitem, de fato, construir a coisa com base numa certeza que, no final das contas, está mais alicerçada em nós mesmos. Enquanto alguém, ou muitas pessoas agem dessa forma, tem um outro tipo de proposta que muita gente apresenta, que tem a ver com um jeito mais místico de lidar com a realidade. Nessa proposta mais mística, a gente vai ver, na Bíblia fala de muita gente assim, dada a uma espiritualidade acentuada. A gente vê até, por exemplo, o rei Saul entrou no meio dos profetas, daqui a pouco ele estava entrando em transe, daqui a pouco você olha para a vida de Saul e fala, mas espera aí, esse homem não estava em transe aqui, agora está desse jeito. Você vê a igreja de Corinto, por exemplo, o pessoal manifestando dons carismáticos intensos, mas você vê Paulo falando sobre a vida deles, parece que eles não sabiam nem se comportar na reunião pública. Então,
Enquanto muitas pessoas organizam, né, essa luta contra a ansiedade, a expectativa dessa promessa de um Deus que diz para a gente que 1000 anos é como um dia como 1000 anos, e tentam definir esse controle humano por meio da razão, outros vão por um outro caminho, que é um caminho de uma emoção acentuada. Não sei se você já viu isso. Existe o que a gente pode chamar de uma espiritualidade nervosa. Tem um pessoal que assim bota para fora algo que tem a ver com Deus e que determina e que declara e que é em nome de Jesus e vai ser aquilo. Por mais que aquilo pareça um elemento de fé, você percebe que tem uma intranquilidade subjacente por trás desse cenário que mostra que aquela expressão de fé não é tão firme assim. Eu mesmo já vi na minha vida gente, vamos dizer, mostrando aparentemente uma confiança total em Deus, mas ao mesmo tempo tomando todas as precauções para que tivesse uma segurança que ia muito além das suas próprias palavras. Que coisa curiosa, que coisa diferente. Olhando para a Bíblia, a gente começa a entender algumas coisas que têm grande valor para a nossa vida. É interessante que Deus não pede e nem deseja que a gente tenha, vamos dizer, um entendimento de como Deus funciona para que a gente organize um projeto de caminhada com Deus tão firme e seguro, baseado numa certeza da nossa limitação aí do entendimento de Deus. E Deus nem pede que a gente tenha um misticismo desvairado na nossa caminhada com Ele. É interessante que Deus simplesmente pede para a gente uma coisa fundamental que chama-se confiança nele. Essa confiança, ela abre a porta para um passo na direção do futuro. Ou seja, Deus faz uma promessa, não coloca essa promessa no eixo do tempo. Deus nunca está preocupado em delimitar o quando, que é uma coisa tão assim, né? Inclusive, quando eu vou conversar com qualquer pessoa, imediatamente eu já fico bravo e digo, escuta, mas não adianta falar, nós vamos ver quando é que a gente vai fazer isso, né? Porque o quando é fundamental. E Deus não faz isso. Veja como é que Deus age com Abraão. Veja como é que Deus age com o povo de Israel. Veja como é que Deus age com Moisés. Ele diz, olha, eu vim falar com você, eu quero fazer um contrato de parceria, uma relação de amizade, de parceria com você, eu vou abençoar a sua vida e através de você, muita gente vai entrar nessa vibe de bênção que vai cair sobre a sua vida e eu só quero que você faça o seguinte, confie em mim, no que eu estou dizendo para você e vai adiante. Não existe elementos seguros para isso. Nem a partir do que a gente pode ver, nem a partir do transcurso do tempo imediato. Isso é interessante porque isso revela para a gente algo que a gente não tem consciência, que o nosso problema maior tem a ver com uma fundamentação da nossa estrutura psicológica e espiritual que é baseada em nós mesmos, numa autoconfiança que a gente não tem consciência, mas é um processo de autossabotagem no sentido de nos colocar numa posição que a gente não tem condição de sustentar. Por isso Deus diz o seguinte, olha pessoal, nós vamos atravessar esse túnel escuro e eu estou aqui como um pai que ofereceu a mão para o seu filho pequeno, para a sua filha pequena pegar na mão e eu só peço uma coisa, confie em mim. E vocês precisam ir adiante e atravessar esse cenário, porque lá depois do túnel nós temos um momento especial, um desdobramento extraordinário daquilo que envolve aquilo que tem a ver com a palavra divina. Então,
olhando para essa realidade, a gente vai descobrir que essa promessa divina, essa palavra divina que sustenta a gente, ela vai ter uma finalidade assim terapêutica na nossa vida. Primeiro, ela nos liberta de nós mesmos. A gente não deve se levar tão a sério com as nossas ansiedades e preocupações, porque elas não são tão reais assim. Grande parte delas é tipo uma loucura na nossa cabeça. E à medida que a gente anda sozinho e tenta carregar o mundo nas costas e basear a interpretação da realidade na nossa dimensão de análise, na nossa compreensão aprofundada ou no nosso sentimento místico ou profundo interior, a gente não dá conta do recado. Por isso que é uma coisa curiosa, uma das coisas que a Bíblia mais convida a gente é aprender a descansar na providência divina. E isso é tão curioso porque você olha para a igreja primitiva, você vê os apóstolos, você vê Pedro, né? Pedro fala que a gente está passando por um momento de sofrimento, mas ele diz que isso não tem como comparar com aquilo que Deus no final vai nos conceder, e ele fala que isso até é importante e necessário, mas isso liberta a gente de carregar um fardo desnecessário por causa dessa bela e extraordinária confiança infantil na condução divina. Isso liberta e deixa a gente leve de tal maneira que a gente é meio assim, teologia do Chapeuzinho Vermelho, né? A gente está cantando, pulando na floresta e não está nem aí para o lobo mau. Quando isso não acontece, a gente vai criando uma espiritualidade problemática. É uma espiritualidade exageradamente ansiosa, é uma espiritualidade controladora que tenta, né, segurar todas as coisas, assim, por mais que a pessoa fale em Deus, o nervosismo está assim saltando à flor da pele. A gente vê uma espiritualidade dominada por medo, por pavor, parece que tudo que há de negativo a gente vai antecipando. É como se fossem sintomas de uma enfermidade da alma que se recusou a pegar na mão do Pai Celestial na hora de atravessar o túnel escuro. Portanto, o exercício divino é de extrema sabedoria. O que Deus faz em nos ajudando a entender que nós precisamos aprender a vencer a ansiedade, a desenvolver a esperança, a ter o desenvolvimento de uma paciência, né? Existe aquela palavrinha, né, que tradicionalmente é traduzida por longanimidade, né? Quer dizer, essa capacidade de aguardar com esperança e expectativa positiva durante um tempo maior por causa do coração descansado no fato de que Deus é totalmente bondoso e absolutamente poderoso. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai ver que, de fato, a maneira de Deus agir é muito interessante e extraordinária. E aí que a gente vê a ironia. Por quê? Quando a gente olha para isso, a gente entende agora o coração da pessoa que está em ruptura com a fé, que ele diz, espera aí, Deus tinha que funcionar desse jeito e ele não está funcionando. E aí surge, né, essa defesa estranha do coração humano que tem a necessidade da chacota e da zombaria. Com certeza, a ansiedade, o medo e a ruptura são a base, né, dessa necessidade de zombaria que surge no coração de tanta gente que não consegue ficar quieto diante da realidade do que tem a ver com a palavra do Senhor e faz questão de partir para uma espécie de ataque ligado ao deboche que mostra a insegurança e a fragilidade do coração de quem assim procede. E por isso, né, a gente vê
que o texto foca exatamente nesse tipo de coisa e é muito interessante que tipo de desdobramento esse exercício divino traz para a nossa vida. Olha lá, o que o texto diz, pessoal, é o seguinte: entendam que de fato tudo o que tem acontecido no eixo do tempo e do espaço, na realidade da criação, da sustentação e do conduzir da história, só tem um fator que tem sustentado tudo. Segundo, a revelação bíblica, exatamente a palavra divina. Tudo foi criado pela palavra, Deus criou tudo falando. Isso tem sustentado. Quer dizer que nós somos chamados, e aí você vai ver se o seu coração está doente ou não. Porque quando a gente não está bem, a gente não consegue prestar atenção adequadamente na palavra divina. Você consegue até ouvir, você não consegue estudar, você não consegue pensar aprofundadamente, você consegue engolir a Bíblia, mas não consegue saborear. Você percebe onde é que o eixo complicado do processo está? E aí a gente acaba até fazendo uma leitura seletiva dos textos bíblicos dominados pela nossa ansiedade, desejo de controle, criando uma espiritualidade defeituosa em relação aos resultados esperados pela palavra do Senhor. E o que a Bíblia vai dizer, pessoal? Podem parar. Não há como termos controle sobre Deus. A coisa mais importante, que é o ponto final da história, que é a administração da justiça divina, vencendo o mal de uma maneira definitiva, o grande e absoluto triunfo divino no dia do Senhor, ninguém vai poder colocar na agenda. O dia do Senhor virá como ladrão. O dia do Senhor virá de uma maneira inesperada. E mesmo que eu não esteja vendo nada, essa ação divina de triunfo vai ser tão extraordinária que ela vai atingir a realidade de toda a criação, vai atingir os céus e a terra. Não se trata de uma salvação que apenas vai levar a minha alma para ficar feliz nas nuvens etéreas de um céu assim um tanto quanto platônico. Não, é uma redenção de todo o universo. Então vejam, fiquem tranquilos que o Senhor do universo, Deus Todo-Poderoso, o Pai Celestial, está agindo e controlando tudo adequadamente, e para nos conduzir, o farol que brilha no meio da noite é a sua palavra. Palavra na qual eu firmo meu coração, desenvolvo a minha esperança e caminho na direção certa. E é interessante que isso traz uma coisa muito extraordinária. Não só esse tipo de espiritualidade livra a gente de toda essa onipotência disfarçada de espiritualidade que nos leva à ansiedade, nervosismo, controle, uma perturbação e até uma atitude em que você sai da posição de servo e de alguém que deve amar e caminhar para ser bênção para os outros, você toma posição de juiz, você toma outros caminhos onde essa situação se degenerou de alguma maneira. Não só isso serve como uma terapêutica extraordinária, como também traz para a gente, olha como é interessante o desfecho do texto no versículo 13, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Olhando para o Império Romano, olhando para esses cristãos muitas vezes em posição de escravo, olhando para todo tipo de coisa, como é que esse pessoal iria reagir? A gente pensa hoje, por exemplo, quando você vê qualquer coisa que você percebe, puxa, no cenário social isso não está legal, olha, no cenário da expressão da justiça isso é um absurdo, olha, no cenário internacional a coisa está complicada, no cenário
do entendimento dos povos, parece que não há muita esperança. Então, quer dizer, num cenário semelhante, a palavra de Pedro é: nós podemos aguardar e vamos trabalhar para isso, nessa sintonia de vida pessoal com Deus, porque vai chegar o tempo dos novos céus e da nova terra, onde a justiça irá ser vencedora, irá habitar. E é muito valioso olhar o tipo de proposta que aparece ali. Um pouquinho, né, ali do lado desse texto, a gente vai ver que tipo de vida a gente deve ter. O texto aparece dizendo para nós como tudo isso vai acontecer assim. Como é que a gente sabe? Não por causa da nossa sentimento místico, imediato e intenso, não por causa da nossa previsão e controle da interpretação dos fatos a partir de uma leitura da ordem natural ou da possibilidade da trajetória da história escatológica, mas vocês devem saber que, como vocês sabem que tudo vai ser assim, vivam de maneira santa e piedosa, atenção, esperando o dia de Deus. E olha que coisa legal, eu acho espetacular isso, e apressando a sua vinda. Ou seja, quando a espiritualidade ela é fundamentada nesse entendimento da santa demora divina, é aquele negócio que em breve venho, mas parece que não chega. Aquela palavra que Deus prometia e nada acontecia, que parece uma espécie de equívoco divino, e que tem, na verdade, o objetivo de trabalhar a nossa vida, de fazer a gente crescer, de fazer a gente aprender, de quebrar defesas indevidas no nosso coração que nos impede de chegar onde é tão importante, que é mais ou menos um caminho no deserto até chegar à terra prometida. A gente vai ver que o desdobramento disso, em vez da ansiedade perturbada, controladora, problemática, ligada à divisão e conflito interno, o caminho é viver uma vida, olha que coisa bonita, santa e piedosa. Isso quer dizer que o coração que aprendeu a esperar em Deus, o coração que aprendeu a entender, né, e a introjetar essa confiança diferenciada, é um coração que vai ter sede de fazer as coisas do jeito que Deus gosta. Essa vida santa e piedosa é esse tipo de vida consagrada, dedicada, interessada naquilo que envolve amar a Deus e amar ao próximo. Por isso é impressionante como muita gente da igreja primitiva impressionava muitos outros, muito mais pelo tipo de vida que tinha do que pelo seu discurso muito elevado. E olha aqui que esses devem fazer, eles devem aprender a esperar o dia de Deus. Eles devem aguardar com essa paciência trabalhada pela ação do Espírito na vida deles, e eles devem, ao mesmo tempo, essa palavra é demais, apressar o dia de Deus. Que isso, né? Parece um contrassenso, porque está tudo no controle divino, a gente não consegue nem saber a hora, a gente não consegue nem saber o quando, e a gente é convidado a apressar o dia. Eu acho demais, é show de bola o que a Bíblia traz para a gente. E como é que a gente faz isso? A gente, nessa vibe de sintonia com o Senhor, a gente transborda o Evangelho, a gente transborda a graça, a gente transborda o reino. E isso cumpre a proposta de que esse Evangelho do reino vai chegando a todas as nações até completar o plano com total da ação de Deus que vai nos levar ao momento do desfecho da história. Quer dizer, à medida que a gente mais descansa e confia no Senhor e vive essa realidade da graça, na verdade a gente está, ao mesmo tempo, apressando o dia da vinda do Senhor. Que coisa impressionante, que coisa extraordinária, que coisa especial.
E para a gente finalizar a nossa reflexão, como é que isso aparece aqui no texto de 2 Pedro? A gente vai ver que Pedro está escrevendo, né, a esses que fazem parte da Igreja de Cristo, né? Ele escreve aqueles que receberam a fé conosco, uma fé valiosa. Ele vai falar para a comunidade da fé. Tudo que aparece aqui aparece no plural. Pedro não manda uma carta individualizada, ele não está mandando a carta só para o líder, não, ele está falando, né, para aqueles que fazem parte dessa comunidade, chamando de amados. Ele está chamando o pessoal à responsabilidade do entendimento dessa palavra divina, falando que inclusive era difícil entender algumas coisas que Paulo escreveu, e ele termina dizendo para que eles não se desencaminhem, né, por um procedimento de vida equivocado, que eles deveriam continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso no plural para a comunidade da fé. Ou seja, não dá para a gente caminhar nessa dimensão, né, de crescimento da fé longe dessa fraternidade que envolve o corpo de Cristo, né? Não existe no Novo Testamento essa coisa que muita gente tem criado hoje, que olha, eu tenho uma fé particular com Deus, é só eu e Deus, eu não me envolvo com nada. É um tipo de independência problemática e perigosa. Quando você vê o âmbito das cartas, tudo que é escrito, assim, soa e ressoa o plural. Soa e ressoa o que tem a ver com a comunidade. Então, a gente precisa aprender a esperar. A gente precisa aprender a aguardar. A gente precisa trollar a nossa ansiedade e o nosso senso de controle, mas junto com os irmãos. Até porque tem irmão que só misericórdia. A gente, né, às vezes fica perto, até piora a situação, mas como diz o pessoal, faz parte, né? Mas exatamente quando a gente vê Deus mexer aqui, abençoar uma vida ali, e isso é compartilhado, esse monte de gente doente que chegou no hospital da graça de Deus recebe mútuo apoio, né? E de doente em doente a gente vai virando enfermeiro e vai conseguindo trabalhar para a cura uns dos outros, para a gente, todo mundo junto, ainda que caindo aos pedaços, ferida sangrando aqui, machucado ali, a gente sai da enfermaria esperando o dia de Deus, esperando a graça de Deus, mancando, machucado, caindo, às vezes ferindo um ao outro, mas juntos nessa caminhada, sendo libertados por essa coisa tão estranha, tão diferente, mas tão extraordinária, tão fascinante, da grande ironia dessa espera divina, que parece que Deus prometia e nada acontecia, mas no fundo, o que se passava é que enquanto nada acontecia, a cura para a nossa perturbação espiritual se manifestava pela ação de Deus, sábia, silenciosa. Quando nada acontecia, Deus curava a sua vida no dia a dia. Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração no dia de hoje. Amém. Muita gente sempre me pergunta, eu queria ir lá no templo, né, da IBNU, e aí a gente ficava naquela situação de dizer, olha, a IBNU não tem templo. Como não tem templo, vocês se reúnem onde? A gente se reúne num espaço corporativo. Durante quase todo o nosso período, nós nos reunimos tanto no Clube Transatlântico como no World Trade Center de São Paulo, WTC. E então acabamos sendo aquela igreja do tabernáculo, né? A gente monta, desmonta e
usamos esse espaço para os nossos encontros e celebrações aos domingos, e grande parte do que a gente faz acontece fora dessas paredes. Mas com o crescimento, com uma amplitude de pessoas, tanto no contexto de São Paulo como nos outros lugares, nós desenvolvemos o desejo no coração, com a ajuda e a graça de Deus, de ter o que a gente chama de nosso lugar. Vai ser um espaço que já temos um valor guardado com esse objetivo, estamos levantando recursos para ter um espaço que possa ser usado durante a semana para muitos ministérios diversificados e muita ação efetiva em favor da comunidade em diversas áreas, com a ideia de ser sal da terra e luz do mundo, e ao mesmo tempo um espaço onde teremos as nossas celebrações dominicais e nossas reuniões com o objetivo de crescimento bíblico e de aprofundamento no serviço do Reino. Então, eu até convido a todos que estão em sintonia com a IBNU, seja você também um parceiro desse nosso projeto, nosso lugar, que é o sonho que está à nossa frente. Deus abençoe a IBNU, essa comunidade saudável para um mundo melhor. E nesse momento da nossa celebração, temos uma parte muito especial, porque quando nós falamos dos nossos projetos da IBNU, falamos sobre a quantidade de pessoas que nós temos podido atender e temos procurado ser bênção, ser luz e levar realmente a mensagem do Evangelho em tantos lugares no mundo. E que você pode participar conosco, você pode contribuir para que esses projetos possam continuar. Temos projetos basicamente ao redor do mundo inteiro, e você deve fazer parte com a gente. E um dos projetos que hoje nós temos e que precisamos da sua ajuda é para o nosso lugar. Vocês sabem, nós estamos terminando a obra para que logo nós possamos começar a nos reunir no nosso espaço, o espaço onde vai servir a nossa comunidade, servir também a nossa cidade 24 horas por dia, os 7 dias por semana. Então vem fazer parte desse projeto com a gente. Existem várias formas de você contribuir. Você pode fazer uma contribuição direta no nosso site. Você pode, se estiver presencialmente, nos procurar ali e fazer essa contribuição. E você pode contribuir inclusive com questões específicas, como por exemplo com a campanha das cadeiras que nós estamos para comprar. Vem participar com a gente então? E vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado pelo Teu Santo Espírito que tem tocado os corações e tem entendido todos esses projetos. Visto, Senhor, o quanto a IBNU tem alcançado pessoas e tem levado o Teu Evangelho. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem mexido. Eu tenho certeza que hoje mesmo pessoas também estarão contribuindo com todos esses projetos, sejam os projetos humanitários que nós temos, seja o projeto do nosso lugar. Que o Senhor continue abençoando a cada um deles, que o Senhor continue derramando as suas bênçãos e que o Senhor também nos ajude a sempre usarmos esses recursos de uma forma bastante honesta, bastante objetiva, para que o Teu reino possa sempre expandir aqui na terra. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos aqui no ensino da IBNU e a gente tá com coisa nova, novidade para você. Vamos aí continuar com uma série, né, de reis. Então, você que já está estudando com a gente o livro de Samuel, nós vamos agora entrar com o livro de reis. Então, vem com a gente estudar. E também uma novidade especial é que nós vamos falar de para fazer boa teologia. É com arqueologia, é com história. Então a gente tem aí todas as disciplinas que são importantes para o entendimento de uma boa teologia, entendimento e também uma compreensão e vivência da boa teologia também. Então vem com a gente estudar quarta e quinta às 19 horas. Olá, gente, tudo bem? Sou Nelber, sou professor universitário, membro da CRU Brasil e do Fact Commons, que é o movimento da CRU Brasil para professores universitários, estudantes de pós-graduação, pesquisadores, trabalhadores do mundo acadêmico em geral.
E nós estamos aqui para convidar vocês para a nossa primeira conferência nacional, que vai ser em julho, dias 28 a 30 de julho, lá em Campinas. E a gente está em parceria com o Novo Universo, que é o Ministério da IBNU para universitários, e a gente quer lhes convidar, se você entende que Deus está lhe chamando para servir ao reino de Deus no mundo acadêmico, ou se você quer entender melhor como desenvolver os seus dons, seus talentos para edificar o reino de Deus, cooperar com Deus na edificação do reino de Deus no mundo acadêmico. Então eu quero lhe convidar para se juntar a nós nesses dias lá em Campinas. A IBNU está presente aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, como vocês já viram, a gente já alcançou aí mais de 100 mil seguidores. Mas agora nós temos uma novidade também. Nós estamos nas plataformas de streaming, então você pode acompanhar aí nos podcasts através do Spotify, através de todas as plataformas aí que você tem acesso. Então vem com a gente, então IBNU e você sempre juntos. No dia 11 de junho, segundo domingo do mês, nós vamos ter batismos na IBNU, na nossa celebração. Hoje é o último dia para você que já recebeu a fé e que está sintonizado com a gente, gostaria de dar testemunho público da sua fé, último dia para tomar uma decisão e se somar àqueles que irão ser batizados aqui, falando publicamente da sua fé em Jesus. Então, não se esqueça, hoje mesmo, entre em contato, veja aí o telefone da nossa conexão para que você também celebre a sua nova vida em Cristo Jesus através do batismo, conforme a ordenância do próprio Senhor. Como foi bom estar com vocês em mais esse dia, estarmos conectados com a palavra do Senhor e saber que mesmo não tendo só amanhã, a gente pode estar conectado com Ele em qualquer hora do dia, de manhã, de tarde, de noite, aqui no nosso canal, você pode acessar de qualquer lugar. Então vai lá, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho e venha conosco para muito aprendizado.
som da sua voz.